Sejam bem-vindos ao canal. Participe da palavra revelada no Santo Culto a Deus, gravada no salão de reuniões da congregação cristã. Participe na comunhão. Deus abençoe a todos. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler o capítulo 4 da carta de Paulo apóstolo aos Efésios. Efésios, capítulo 4. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engano fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Ora, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, que deu graça ao apóstolo Paulo de escrever esta carta. Ela era destinada aos irmãos de Éfeso, mas também tornou-se de domínio de todos quantos pudessem ter a felicidade de alcançá-la ou de ouvir a sua leitura, o seu contexto e tudo aquilo que Deus deu na inspiração do Espírito de Deus a este apóstolo, que apresentou isso com rogo. Ele não pediu, ele rogou a irmandade que tivesse a condição de ouvi-lo. E considerando-se, para tanto, como preso do Senhor, ele era preso não só fisicamente, detido, mas também ele se considerava um preso do Senhor Jesus Cristo, porque agora os seus limites estavam na dependência do Senhor Jesus, não mais com toda e plena liberdade de viver neste mundo, mas agora, como preso do Senhor Jesus, estava dentro de um espaço definido pela graça do Filho de Deus. Então, ele dizia isto, o preso do Senhor, que aqueles irmãos andassem como nós também agora andemos, como é digno da vocação com que cada um é chamado. Ora, irmãos, para tornar-se digno desta vocação, é necessário conhecer que a graça que nos foi concedida, que a própria interpretação da palavra graça significa favor sem mérito, isto é, favor imerecido. Ninguém merece ser agraciado, mas nós fomos agraciados. A graça do Senhor Jesus nos alcançou, mas agora precisamos manter a dignidade para permanecermos nela. Enquanto nós nos mantivermos dignos de participar deste agraciamento do Senhor, seremos benditos de Deus e dignos de alcançar aquilo que Ele tem reservado para todos os seus santos, que Ele tem feito em Jesus Cristo, seu Filho. Então ele dizia assim, que para a manutenção desta dignidade, era necessário andar com toda a humildade, com toda a mansidão e com longanimidade, isto é, sem desistir, sem desanimar. E suportar-nos uns aos outros em amor. Então estas são as condições para mantermos com dignidade de participarmos deste agraciamento de Deus. E depois, procurando então guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Também diz a palavra que a paz, irmãos, ela é dada para os que guardam a palavra, não é? O Senhor nos dá graça de distribuirmos a paz para aqueles que amam a paz. Então ele dizia que há um só corpo e um só espírito, porque um corpo, irmãos, para que ele tenha vida, o corpo humano, ele para ter vida precisa ter o espírito, que foi dado por Deus. Então há um corpo, mas também há um só espírito. Como também nós fomos chamados em uma só esperança em nossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esta é a unidade da nossa fé que nos mantém unidos neste caminho bendito. Mas depois ele diz assim, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então este agraciamento de Deus que foi feito a cada um de nós, não é exatamente a mesma medida para todos. Cada um tem uma medida, isto é, este agraciamento de Deus sobre cada pessoa é para cada um, segundo o tamanho que Deus achou que devia lhe conceder. Não são todos iguais. Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, porém todos nós somos agraciados por Jesus Cristo no seu sacrifício para nos salvar. Por quê? Porque dizia que o Senhor Jesus, subindo ao alto, isto é, voltando para Deus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isto é, levou quem era o cativeiro e quem é o cativeiro hoje? É o pecado que leva as pessoas à morte.
Este é o cativeiro. E ele levou cativo, isto é, prendeu, tirou o poder do pecado, isolou o pecado sobre os agraciados, de modo que o pecado agora não tem mais poder sobre nós, porque Jesus, que nos deu o dom da graça, ele cativou, segurou, prendeu o pecado. Então ele não tem mais poder sobre nós. Somos livres para servir a Deus. É claro que o pecado que diz aqui é o pecado mortal, o pecado que leva a pessoa à condenação eterna. Os erros, os defeitos que nós cometemos, que são perdoáveis, nós, na medida que vamos com humildade e mansidão aos pés do Senhor, vamos sendo justificados pelo dom da graça de Deus. Então, ele subiu, e também porque ele desceu, voltou para o Pai. E ele mesmo, quando ele fez esta obra, ele subiu acima de todos os céus para cumprir estas coisas. E ele mesmo deu uns. Então aqui ele fala agora sobre as qualidades das virtudes de Deus que ele concede a ele segundo a graça e o dom que ele dá. Uns apóstolos e outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores também, isto é, com grande conhecimento da doutrina e da fé em Jesus Cristo. Tudo isto que ele dá para alguns é porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos. E este aperfeiçoamento é para a edificação do corpo de Cristo, isto é, trabalha nos membros para que o corpo seja saudável e tenha vida. O corpo é a igreja, a cabeça é Jesus Cristo. E ele quer, irmãos, que este corpo, ele cresça, até que cheguemos à unidade completa da fé, ou seja, ao conhecimento do Filho de Deus, e varão perfeito, como foi o Filho de Deus, que é, então, a medida completa da estatura de Jesus Cristo. Este é o trabalho de Deus, através da palavra enviada pelo Espírito Santo àqueles agraciados por Ele que têm a condição de ouvi-la, para que não sejamos mais, como dizia, meninos inconstantes, levados em toda a roda e por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vento, irmão, é espírito, é vento, é ar. Ventos de doutrina são espíritos de doutrinas que trazem conhecimentos estranhos àqueles que estão se aperfeiçoando nesta bendita graça. E estes enganos são por fraudes, por interesses, por circunstâncias que as pessoas pensam em alcançar, enganando o povo astutamente. Mas os sábios, as mulheres sábias, não serão enganados por estes sentimentos que vêm. Mas antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é a cabeça, Ele é quem dirige este corpo. Então todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Imaginemos, irmãos, uma criança que o corpo está sendo desenvolvido fisicamente, sofre um acidente, e um dos membros ele fica deficiente por algum acidente. Então o resto do corpo cresce, mas aquele membro não. Então o corpo não fica completo. Por quê? Porque houve num dos membros do corpo um acidente, e agora o corpo então sofre, todo o corpo sofre pelo acidente daquele membro. Pode ser até num dente, numa unha, num dedo. O corpo todo sofre. Muitas vezes o corpo é obrigado a deitar-se, porque não suporta a dor num dedo, uma dor de dente, uma dor nos olhos. Quem que não provou isso ainda? A pessoa pode ser forte e grande, mas deu uma dor de dente, a pessoa não aguenta, sai correndo, precisa resolver o problema, porque estou sentindo uma dor que eu não consigo viver assim. E se disser para a pessoa, ainda que seja de grande importância, olha, esta dor que você sente nos seus dentes, que na verdade não é o dente que dói, são os nervos, ou o nervo que está sustentando a vida naquele dente, é ali que dói, que sente a dor. Ele disser, você nunca mais vai ser curado desta dor. A pessoa morre, só por saber que vai sofrer o resto dos seus dias, e ela se entrega, porque toda a força acaba por causa de um pequeno membro do seu corpo. Ora, queridos irmãos, assim é este corpo também. O corpo que é a igreja é composto por membros,
que cada um é um membro, e cada um tem o dom de Deus pela graça de Jesus Cristo, na medida que o Senhor lhe concede, que não são todos iguais, mas todos têm vida, todos são úteis, todos são necessários, e nenhum deve ser desprezado, mas todos devem ser unidos em caridade, em amor, com saúde, para que o corpo continue crescendo, e a edificação deste corpo em amor. Então ele falava, eu digo isto, e testifico isto no Senhor, para que ninguém ande mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, envaidecidos pelos pensamentos e pelos enganos que há neste mundo. É o que acontece hoje no mundo. E entenebrecido no entendimento, isto é, escurecido, entenebrecer é escurecer, são trevas, coberto pelas trevas no entendimento, e também vivem separados de Deus, por causa da ignorância que há neles, pela dureza dos corações dessas pessoas. E estes, havendo perdido todo o sentimento, entregam-se à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. São aqueles, irmãos, que perdendo a sensibilidade daquilo que é de Deus, entregam-se a cometer tudo aquilo que vem nos seus maus sentimentos, nos seus maus pensamentos, contaminando e deixando o seu viver impuro. Mas vós não aprendeste assim, de Jesus Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele vocês foram ensinados, como está a verdade de Jesus Cristo. Então, graças a Deus que nós somos ensinados de outra maneira, a viver em Cristo com saúde espiritual, contentando-nos com o dom da graça que fez a cada um de nós, e nenhum querendo ser superior ao outro, porque todos somos úteis no corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Quanto ao trato passado, despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despojar é desistir, deixar, lançar fora. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, que é a finalidade da palavra nesta manhã. Renovar, irmãos, o nosso sentido no espírito. Renovar é melhorar a nossa condição, o nosso sentimento em Deus. É fazer mais clara a nossa sensação daquilo que é santo, daquilo que é agradável a Deus. Quando o crente perde esta sensação, perde esse sentimento, ele se esfria. Não há mais por que buscar, não há mais por que orar, não há mais por que procurar aquilo que é de Deus, porque é subjetivo, não vê, não sente, não pega na mão. Os olhos da carne não vê, por que eu vou andar atrás disso? Por que eu vou orar? Por que eu vou louvar a Deus se eu não conheço a Deus fisicamente? Não conheço a Jesus? É porque perdeu a sensação, não sente mais. Então o que o Senhor faz pela palavra? Ele manda para renovar e melhorar este sentimento, este contato mais próximo com o nosso Senhor. E revestir então, irmão, desta novidade espiritual, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, faz recomendações para a manutenção da nossa dignidade, deixar a mentira, falar a verdade um para com o outro, o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Marido não deve mentir à esposa, nem esposa ao marido, nem filhos, e ninguém. Mentira é pecado que leva à condenação. Permite que se ire, ou seja, irai-vos, porém não pequeis. E não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, isto é, não deixe passar o dia sem consertar o erro cometido pela ira, porque a ira pode acontecer, ou fazer parte da vida do ser humano, mas ela não deve vencer os nossos sentimentos. A ira deve ser contida na virtude do domínio do Espírito de Deus em nós. Aquele que tem em si este contato pleno com Deus pode até se irar, mas ele não peca. Ele suporta, retém este momento e não erra diante de Deus. E aqui vem, irmãos, uma recomendação clara: não deis lugar ao diabo. Um exemplo: a pessoa está viajando, dirigindo o seu veículo na estrada, e um homem maligno, maldoso, lhe dá sinal pedindo carona, quer seguir. E a pessoa incauta, o que ela faz? Ela para e recebe essa pessoa que se assenta consigo no seu veículo e segue a sua viagem, levando consigo uma pessoa que ele pensava que fosse humilde, uma pessoa necessitando de um amparo. No entanto, é um inimigo mortal que está aguardando um momento para tirar a sua vida e roubar o seu bem. Isso é dar lugar a um que desconhecemos que pode ser o mal.
Assim acontece àqueles que na sua viagem, na sua condução, neste caminho santo, encontra alguém que lhe pede, que quer fazer companhia e aceita, e pode dar lugar a este espírito maligno, destruidor que vem para roubar aquilo que é nosso. Deus nos guarde, irmãos, de que algum acompanhante, que são ventos, espíritos malignos das trevas, que venham acompanhar na nossa viagem, e venham então roubar as nossas virtudes, rouba a nossa simplicidade, rouba a nossa fé, rouba a nossa esperança, rouba nosso amor, rouba a nossa caridade, rouba o temor que tínhamos a Deus. E depois então, quando ele roubou tudo, ele procura tirar a nossa vida, como assim tem acontecido com muitos. Mas hoje o Senhor manda a sua palavra. Nós estamos viajando com destino à glória eterna. Não demos lugar a nenhum espírito ou ventos de doutrina, ou espíritos malignos que vêm, irmãos, para colocar em nós aquilo que contraria a vontade de Deus. Antes, procuremos ser fiéis ao Senhor e prudentes em tudo, para que não erremos. Então ele dizia, aquele que furtava, então não furte mais. Trabalhe então, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiverem necessidade. E não deixe sair da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra má, palavra ruim, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Como nós somos agraciados, então cada um tem um pouco de graça para dar para os outros também. Como é que uma irmã pode dar um pouquinho de graça à sua amiga ou à sua próxima? É através das suas boas palavras, palavras de amor, palavras que edificam. E aqui vem então outra recomendação. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ora, irmãos, entristecer o Espírito é dar carona para o adversário. Colocou dentro de si, do seu veículo, do seu coração, da sua vida, um estranho. É claro que o Espírito de Deus que habita em nós não vai gostar. Os irmãos, vejam um casal, marido e mulher, que vive pacificamente. E lá um dia o esposo chega em casa, ou vice-versa, encontra uma pessoa esquisita, estranha, feia, que ele sabe que essa pessoa é de má índole. Ele vai ficar contente? Ele vai dizer, espera, mas como é que você deixa entrar aqui dentro de casa este indivíduo? Você nunca deveria ter aberto as portas. Você não sabe que ele pode te roubar, pode te assaltar aqui dentro, fazer um dano? Bendito seja Deus. Entristecer o Espírito de Deus, irmãos, não fica bem, porque a alegria vai embora, o prazer vai embora, os sentimentos de paz para com Deus desaparecem. Bendito seja Deus. Por isso que Paulo, quando ensinava, irmãos, os irmãos diziam assim, é a paz de Deus que governa todo o teu espírito e os teus sentimentos em Cristo, seja dado, eu recomendava a paz de Deus, para que nós tivéssemos bons sentimentos em Cristo. De maneira que, deixando entrar dentro de nós sentimentos malignos, coisas que contrariam o prazer de servir a Deus e a palavra de Deus, irmãos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E não vamos pensar que isso está acontecendo, a pessoa não vem mais na igreja, não congrega, não toca mais, congrega mais, não prega mais. A pessoa pode até continuar, só que o relacionamento com o Espírito está abalado. É como marido e mulher. Depois, o sujeito foi embora de casa, a esposa falou, não, mas que ele chegou e bateu aí, eu abri a porta e ele entrou. Mas dificilmente volta a mesma comunhão, porque todas as vezes que o marido sai, ele fica pensando, será que ela não vai deixar outra vez entrar alguém em casa? Ou ela sai e fica, será que é o esposo meu que ficou em casa não vai receber alguém estranho outra vez em casa? Já fez uma vez, pode fazer outra. Como é que estamos agora? Quem é que nos acompanha? Quem é que anda junto de nós? Quem é que de vez em quando inspira o ódio, a vingança, a torpeza, a malícia, a mentira, que faz a gente mentir, que faz a gente ignorar a existência do poder de Deus que está sobre nós? E tropeça, e engana, e briga, e contende, e bate. Quem é este que está viajando com a gente? Seja expulso agora em nome do Senhor Jesus.
Glória a Jesus. E que volte a confiança outra vez daquele que habita dentro de nós. Que possa, olha irmãos, a palavra de Deus vai fazer este concerto com alguém nesta manhã. Que volte outra vez a reconciliação com o Espírito de Deus. E ele fala, não, eu vou continuar morando aqui porque eu te amo. Eu não vou sair daqui porque eu te amo, eu quero viver contigo. Quem é que quer que ele vá embora ou quer que ele fique? Se quer que ele fique, recebe agora a comunhão com ele. Glória ao nome do Senhor. Imagine, irmãos, um casal que não tem comunhão com o outro. Não há alegria, não há prazer de olhar no rosto do outro, não há prazer de ouvir a voz dela ou a voz dele. O assunto, não existe mais conversa. Estão dentro do mesmo lar, debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama, assentam-se à mesma mesa, mas não fala mais, não olha mais no rosto, não tem mais prazer de estar junto. Alguns estão aqui nesta manhã e o Senhor te diz, não há mais alegria, não há prazer de estar deste jeito, mas aceita uma reconciliação nesta manhã. Aceita que o Senhor volte e reconcilie e te dê um abraço nesta manhã. Receba o abraço do Senhor. E reconciliados com Ele, volte a nós a paz de Deus que governa o nosso sentimento. E não mais outro que venha governar nos nossos sentidos. Porque vindo assim, irmãos, tudo aquilo que sucede na nossa vida terrena, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, são passageiras, são coisas que vêm e vão embora, mesmo que nos faça chorar um pouco, mas daqui a pouco a gente se alegra no Senhor, ainda que as angústias desta vida te oprimam, mas quando você se põe em comunhão com Deus, chegou Ele, chegou meu esposo, é uma alegria para mim, chegou a minha esposa que eu esperava, é a minha alegria. Por quê? Porque estão em paz. Haja paz em Israel. Bendito seja o Senhor. E essa paz havendo, irmãos, seremos governados pelo Espírito de Deus. E outro não terá lugar na nossa vida. Porque quem deu lugar para o adversário, caminha com ele. Mas se tu deste lugar, como de fato demos, ao Espírito Santo, é Ele quem nos governa. E poderia ser, irmãos, que nesta comunhão, que nem todos estão, mas uma grande parte, houvesse uma alegria, um prazer. Por quê? Porque vivem bem, o casal é feliz, a casa é agradável, não tem nada dentro de casa que entristeça nem ela e nem ele. Nós não somos a esposa de Cristo, então nós somos ela. E quem é Ele que vive dentro de nós? É o Espírito Santo. Haja alegria, haja comunhão, haja prazer de ser crente em Jesus Cristo, haja prazer de cantar, de orar, de glorificar a Deus, de servir a Deus, e saia desta miséria e desta pobreza espiritual. Porque quantos que vivem dentro do lar, falando materialmente, que é um sofrimento. Quantos que arrependem-se de terem casado, materialmente falando. Eu não devia ter casado, porque eu não suporto essa mulher, eu não suporto este homem. Como acontece toda hora por aí. Eu quero me divorciar. Mas por quê? Porque eu perdi o amor no meu marido, perdi o amor na minha mulher. Mas quanto tempo que vocês viveram juntos? Agora não se amam mais? Não. Ué, mas o que aconteceu? Será que tem um terceiro aí? Será que a tua mente está voltada para outras coisas? Será que tem alguém querendo se divorciar do Senhor? Olha, irmãos, que o Senhor, usando de um dos profetas, dizia que Israel havia divorciado-se do Senhor. E o Senhor queria reatar outra vez o casamento. Isso que é amor. Mas o que ele fez? Ele casou-se com outra, ou melhor, ele está se casando com outra. E parte dela está aqui ouvindo esta palavra nesta manhã. Será que o relacionamento de algum está mal com o Senhor? Se assim estiver, lembre desta palavra nesta manhã, que antes que o Senhor vá embora, mande embora da tua vida aquele que não vem de Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Antes de sair, deixe seu like. Ele é muito importante. Através dele, o YouTube envia esse vídeo para que outras pessoas também possam ouvir esse recado de Deus. Saudamos a toda a Irmandade com a paz de Deus. Faça sua inscrição no canal e participe da Palavra de Deus todos os dias. Deus abençoe a sua vida.